Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta, o avesso no mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra, Brasil, meu nego, a mangueira chegou. Com versos que eu devo a favor, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado, a do herói, emoldurado, mulheres... Fala galerinha, beleza? Belezão? Hoje vamos falar do Samba da Mangueira 2019, né? Um samba que foi muito falado no período aí que ele ocorreu e é cantado por aí até os dias de hoje, né? E qual é o meu grande objetivo com esse samba? São dois hoje. Pegar pedaços dele que na época eu lembro de ter visto uma certa discussão, tentar dar uma posição, né, do que eu penso sobre, e falar de algumas pessoas que são levantadas nesse samba e até mesmo no desfile, né? Primeiro vou começar a falar dos trechos dos sambas que causavam aí certos debates, né? E o primeiro que eu lembro que eu vi, foi até no Facebook que eu li isso, foi da frase, né? Desde 1500, mais invasão do que descobrimento. Gente, vamos lá. Descobrimento para a história é um conceito na ideia de tomar posse, né? Então, o Brasil passa a pertencer a Portugal em 1494. 1500 é quando chega ali a primeira expedição, Pedro Álvares Cabral, pá. É o tal do descobrimento. Mas essa frase ela tem total sentido crítico, né? Porque se a gente for pegar a história do Brasil de 1500 para cá, ela tem mais invasão do que descobrimento. São os portugueses invadindo o território, são massacres de diversas etnias, né? O que mais tem aí é sangue, né, meu amigo? Então, é uma crítica mesmo, é uma crítica, né? Não é que esteja errado a questão de o primeiro contato com os indígenas não teve a questão do escambo e tal. Até existiu, mas não foram com todas as etnias. Não foram com todos os grupos indígenas essa boa relação de fazer o escambo. Com outros, o primeiro contato foi violento. E depois que você começa a ter a escravização dos índios, dos indígenas, aí, meu amigo, esse contato fica muito estremecido. Não tem mais aquela boa relação, né? Mesmo com aqueles que de início foi uma relação mais amena. Então, assim, depois você tem os escravizados africanos vindo para o Brasil, você tem toda essa história de escravidão aqui no Brasil, você tem toda uma história de massacre dos povos nativos brasileiros. Então, vamos dizer que é uma frase que tem todo sentido, né? Inclusive, depois, você tem no samba ali bem próximo, né? Ele fala que desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Ele manda, né? Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Vamos ser sinceros, mulheres, negros, indígenas são ignorados na história do Brasil. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Até pouco tempo se levantava a bandeira do heroísmo dos bandeirantes. Qual era a função dos bandeirantes? Capturar indígena, cara. Então, assim, a gente tem uma série de exemplos que mostram que a nossa história é isso aí mesmo, que merece essa crítica, que merece que a gente tenha um novo olhar, que a gente tenha aí uma nova percepção, né? Outra frase que na época também foi muito debatida é quando fala que, né, não veio nem dos céus nem das mãos de Isabel. Cara, isso é outra coisa que a história cada vez mais está chegando nesse caminho. A Isabel assinou a Lei Áurea, mas vamos lá. Quais são os interesses da Isabel ali? Toda uma questão familiar, toda uma questão por conta da herança do trono, né? Tem todo o caso também com o filho da Leopoldina, né? O seu sobrinho Pedro. Né? Você tem todo ali o incômodo dela com isso, de perder o caminho da herança do trono e tudo mais. Isso é muito claro na historiografia.
Até indico o livro da Mary Del Priore, uma historiadora, O Príncipe Maldito. A gente tem também aí uma reflexão sobre o que foi a abolição em si, cara. Qual foi a organização social para isso? Qual foi a preocupação com o negro que foi liberto? Nenhuma. Nenhuma. Foi assinado, sabe, ali no politicamente, com todo um cenário político. Essa questão familiar, as pressões políticas que existiam naquele momento. Não vem dizer que a Isabel, a história dela mostra que ela não tem nenhuma característica abolicionista, sabe? Por aí vai, né? E a gente vive numa sociedade, há pouco tempo saiu uma notícia, né, de uma mulher da elite brasileira que mantinha uma senhora de forma escravizada na sua casa, nem direito a banheiro tinha direito e tudo mais, né? E aí, cara? A mentalidade escravocrata, a mentalidade racista, ela permanece nas nossas mentalidades, na cabeça da sociedade brasileira. Né? Que liberdade é essa aqui que saiu das mãos de Isabel? Né? E a gente ignora toda a galera negra que lutou por sua liberdade e bota a conta na Isabel, que tem todo esse questionamento. O questionamento do samba é perfeito. Check, perfeitão. Né? Então, foi um outro debate que eu não vi assim fundamento para ser debatido, né? As pessoas falando que tá querendo recriar a história. Não. Vai estudar a história que você vai perceber que a história, né, ela está sempre em movimento. O que é o estudo da história? A história estuda o tempo, cara. Né? Então você está sempre aí nos encontros de fatos históricos, de achados que mudam, né, a rotina, né, e também uma visão menos elitista da coisa, cara. Né, uma visão menos da elite, uma visão também da galera que está estudando aí, que veio na contramão dessa elite aí, né? Então, assim, é bacana esse levantamento desse samba, desse enredo, né? E outro papo que é legal aí também pra gente refletir são alguns nomes que são citados no samba e que são citados no enredo também, né? Por exemplo, esse Brandão, né? Ela tá junto com o Jamelão no refrão, né? Quando vem lá dos Brasis que se faz um país de Lecis e de Jamelões, né? Esse Brandão, ela é cantora, compositora, é política, né? Foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira. Eu vou te falar que eu nem estou muito seguro dessa informação, mas eu vi aqui no G1, Globo.com, né? E até porque eu tenho mais conhecimento ali interno de vivência no bairro de Noel. Ali na Mangueira não tem muito, mas eu pesquisei aqui e achei que foi, né? E até hoje é uma grande defensora do samba, uma mulher incrível, né? De uma história muito legal aí na defesa do samba e tudo mais. O Jamelão, pô, nunca vou esquecer o nome dele. José Bispo Clementino dos Santos. Jamelão, um cara que ele foi engraxate, vendedor de jornais, começou a interpretar sambas na Mangueira ali em 1949, virou a primeira voz da escola em 1952, ali ficou até 2006, nos deixou em 2008, tem uma história na escola absurda. Dandara foi mulher de Zumbi dos Palmares, né? Palmares é a maior comunidade quilombola no país, em Alagoas. Ela, quando foi capturada ali em torno de 1694, se jogou de uma pedreira para não voltar à condição de escravizada, né? Teve 3 filhos com Zumbi, segundo aí alguns caminhos da história nos dizem. Então, assim, é uma pessoa também de resistência, de luta, que lutou por sua liberdade. Quando o samba fala Cariri, né, índios que reuniam diversas etnias, né, eles ocupavam ali uma grande área no Nordeste e se organizavam em uma confederação, né, chegaram a ser chamados de bárbaros aqui no Brasil. Caboclos de Julho,
né, quando a Caboclo de Julho é citado no samba também. É uma força que expulsou as tropas portuguesas ali em 1823, quando você tem a independência da Bahia, né? Dragão do Mar de Aracati, também citado no samba. Também tem outro apelido que é Chico da Matilde. Apelidos ali do jangadeiro cearense Francisco José do Nascimento. Ele vai conseguir a libertação dos escravos no Ceará 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, né? Luísa Marim, desculpa não entender, é escrava também de origem africana. Ela foi radicada no Brasil, ela está ligada ali na articulação de diversas revoltas e levantes de escravos. A mais conhecida revolta dos malês na Bahia, ali nas primeiras décadas do século XIX. Malê era um termo usado no Brasil para designar os africanos, os negros muçulmanos, né, que sabiam ler e escrever em árabe. José Piolho tinha nesse enredo, se eu não me engano, ele foi líder do quilombo do Piolho no Mato Grosso, né? Você vai ter Teresa de Benguela, ela foi mulher de José Piolho, ela se tornou rainha do quilombo após a morte do marido. Sob a liderança dela, a comunidade negra e indígena ali resistiu por 20 anos, né? 20 anos de resistência à escravidão. Esse quilombo ele sobreviveu até 1770, se eu não me engano, quando ele foi destruído. Você tem Esperança Garcia, que foi considerada a primeira mulher negra advogada do Piauí, né? Ela, na época, 1770, se eu não me engano, também, ela enviou uma petição ao, na época, presidente da província de São José do Piauí, não vou lembrar o nome dele, acho que é Gonçalo alguma coisa, onde ela denunciava maus tratos e abusos físicos contra ela e contra o filho dela, feito lá pelo feitor da fazenda onde ela era cativa, né? Então foi uma mulher importante. Manuel Congo, líder de uma das maiores rebeliões de escravos, né, que ocorreu no Vale do Paraíba, na cidade de Partido Alferes, aqui no Rio de Janeiro, né? Mariana Crioula, foi escrava nascida no Brasil, era costureira, era mucama da mulher de um capitão mor aqui no Brasil. Ela chegou a ser descrita em documentos como preta de estimação, porque ela era dócil e tudo mais. Ela se uniu a Manuel Congo, fugiu com cerca de 300 escravas. Ela foi levada a julgamento, foi absolvida, mas foi obrigada a assistir à execução pública do Manuel Congo. Carolina de Jesus, escritora brasileira, né, é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, né, quase falei um palavrão agora, foi um importante escultor, né, um arquiteto brasileiro no período colonial. E temos a Marielle Franco, né, é nascida na favela da Maré, né, ela se elegeu vereadora em 2016 pelo PSOL, uma mulher combativa, uma mulher que defendia as causas das mulheres, dos negros, dos moradores das favelas, combatia o abuso policial e por aí vai. Uma mulher muito importante, né? Vinha fazendo um papel político muito importante no Rio de Janeiro e que foi assassinada no dia 14 de março de 2018, que até hoje a gente faz a pergunta, né? Quem matou Marielle? Então você tem aí bastante figuras importantes e que, assim, quando... esse é o grande intuito do enredo. Quando eu estou dando aula, eu cito essas pessoas para os meus alunos,
né? Mas será que todos os professores citam essas pessoas importantes? Todos os professores falam? Será que a educação sempre foi assim? É óbvio que não, né? Então, assim, é essa mudança que é importante, sabe? Esse enredo ele foi necessário. Não vejo porquê de tanto debate, né? Lembrei aqui de mais uma figura importante do desfile, né? Cunhambebe, né? Que foi uma líder indígena dos Tupinambás ali no século XVI, fez parte ali da Confederação dos Tamoios, né? A Qualtune também, que foi uma princesa africana, que era filha de um rei do Congo e que foi trazida para o Brasil escravizada, né? A mãe de Gangazumba e a avó de Zumbi, né? Tinha conhecimentos políticos, de organização, de estratégia de guerra, e ela foi fundamental para a consolidação ali de Palmares, né? Então, assim, são várias pessoas que são citadas, é que agora eu lembrei essas duas aqui, né? E é isso, é um samba muito valente e é um enredo muito necessário. É um enredo necessário que é importante a gente estar sempre levantando a bola dele, né? Então é isso. Um grande abraço. E desculpa a voz, eu tô meio mal. Tô com uma gripezinha aí. E de fato, tô com uma gripezinha. Não tô sendo irônico. Um abraço. Tamo junto. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Os seus heróis de barracões, todas as vezes que se faz um país que deseja veloz, são verde rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Os seus heróis de barracões, todas as vezes que se faz um país que deseja veloz. Brasil, Brasil, eu devo, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso no mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, eu devo, a mangueira chegou, com versos que eu devo a favor. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retido pisar.